Olá, me chamo Júnior, tenho 22 anos de idade, sou estudante e estou me preparando para entrar na universidade no futuro. Sempre fui caseiro e gosto de ajudar minha mãe nos afazeres da casa. Meu pai é funcionário público do Ministério da Justiça. Um dia, eu estava no meu quarto estudando e meus pais receberam a visita de um casal, cujo homem era amigo do meu pai. Então minha mãe me chamou, perguntando se eu queria um pedaço de bolo que tinha acabado de fazer. Eu disse que não. Meu pai me chamou e disse: "Vem aqui, garoto, deixa eu te apresentar o meu amigo Carlão, o maior delegado que temos aqui na cidade. Olha, Carlos, esse é o meu filhão." Então me aproximei, o homem apertou minha mão e olhou fixamente nos meus olhos. Fiquei muito envergonhado, e então ele passou a fazer perguntas sobre mim para o meu pai. Quantos anos eu tinha, se estudava, essas coisas. Tudo na minha frente, e eu só ouvindo, em silêncio. Saí da sala e voltei para o quarto. Confesso que fiquei mexido. Que homão. Passaram-se os dias. Fui ao supermercado comprar umas coisas que minha mãe pediu. Quando voltei, na minha rua percebi que havia visita em casa pelo carro que estava parado na frente. Como você está, filho? Está bem? Estou, obrigado. Entrei pela sala, e minha mãe estava conversando com a esposa dele. Na cozinha, arrumando as compras no armário, comecei a lavar a louça, até que Carlos rodeou a casa por fora, e foi bater na porta da cozinha. Levei um susto. Ele veio logo dizendo: "Não se assuste, só vim pegar um copo de água." Enquanto eu lavava a louça, Carlos, com o copo de água na mão, não parava de me olhar, a ponto de me deixar constrangido. Então ele se aproximou, deixou o copo na pia e me perguntou: "Você lava a louça muito bem, garoto." Eu respondi, meio que na inocência: "Pois é, gosto de lavar a louça e arrumar a casa também. Gosto de ser dono de casa." Não sei se eu sou lerdo, lento ou idiota, mas que resposta idiota eu dei para um delegado. E sabe o que o Carlos me disse? "Se eu fosse solteiro, me casaria com você." Beijou minha testa e saiu. Gente do céu, meu coração bateu forte. Dali em diante, não parava de pensar em Carlos. Na escola, estudando na sala de aula, nem prestava atenção na explicação da professora, só pensava nele. Às vezes me achava estranho por gostar de um homem mais velho, que tem a idade do meu pai. Em uma tarde ensolarada de sábado, fui tomar banho porque tinha que ir para a casa da Ana Lúcia, pois tinha um trabalho em grupo da escola para fazer. Enquanto estava no chuveiro, ouvi os cachorros latindo. Percebi minha mãe conversando com a esposa de Carlos na sala. "Ah não", pensei. "Tomara que Carlos não esteja aqui em casa." Ao sair do quarto, passei pela sala, falei com Janaína, esposa de Carlos, e antes de sair pela porta da sala, minha mãe foi logo me dizendo que Janaína tinha uma proposta para me fazer. Eu parei e disse: "Fale." Então a esposa de Carlos me perguntou se eu aceitaria cuidar da casa dela em sua ausência, pois iria viajar para Curitiba, para o casamento do irmão. Me pagaria R$ 200 para ficar uma semana. Lógico que aceitei. O combinado era eu manter a casa arrumada e dormir à noite. Despedi da minha mãe e de Janaína e ao sair pela porta da sala, fui logo pedindo aos céus para o Carlão não estar na frente de casa. Bom, parece que os céus não me ouviram. Ao sair pelo portão, vejo logo Carlos em pé, encostado no carro esperando a esposa. Num ato de timidez, falei para Carlos: "Boa tarde." Que educação é essa, rapaz? Não é assim que se fala com as pessoas? Aperte aqui minha mão. Vai pra onde, com quem? Estou indo para casa de uma amiga estudar com um grupo da escola. Bom estudo e olha, tô de olho em você. No ônibus fiquei pensando, já subindo pelas paredes, totalmente apaixonado por Carlos. Chegou o dia. Janaína me apresentou a casa dela e disse que eu poderia comer o que tinha na geladeira, ver TV e usar a internet à vontade. Chegou o Uber que a levaria para o aeroporto, nos despedimos e ela se foi. Enfim, uma casa só para mim. Fui ver uma série na TV, lanchando. Por volta das 10 da noite, ouço o portão da frente da casa se abrindo. Pensa no susto que levei. Corri para ver quem era. Um carro entrando. Não acredito. Janaína não me disse que Carlos não viajaria com ela. Agora pronto, será que ele sabe que eu estaria aqui? Boa noite. Que mão delicada. Depois do banho vou jantar. Fiquei sem reação com a atitude de Carlos.
Corri para a cozinha preparar alguma coisa para ele comer. Enquanto Carlos jantava, eu, na sala sentado no sofá, vendo TV, mas sem concentração, totalmente focado em Carlos. Mas gente, eu achei que Carlos viajaria com a mulher dele. Não demorou, ouço Carlos me chamar. Vem cá, aqui perto, disse ele. Quando me aproximei, Carlos disse: o jantar estava muito bom, parabéns. Agora você pode arrumar um marido. Eu agradeci o elogio, meio com vergonha. Então Carlos disse: só tem uma coisa que precisamos resolver aqui agora. O quê? Aqui nesta casa só existe um macho, e sou eu. Sim, Carlos. Farei o que você me pedir. Saí da cozinha, fui tomar banho, e ao sair do banheiro no corredor mesmo, Carlos me para e fala: você tem a pele macia, do jeito que eu gosto. E me levou para o quarto. Vocês sabem o que aconteceu lá, né? Eu estava tão necessitado que finalizei 3 vezes. Foi a melhor noite da minha vida. No dia seguinte, quando eu e Carlos estávamos tomando café da manhã, Carlos fez o seguinte comentário: você já brincou de casinha? Pois é, durante essa semana, você será o dono de casa, e eu serei o seu marido, a moda antiga. Vou te ensinar o que é ser casado e cuidar de um marido. Então eu respondi a Carlos que faria meu papel no nosso casamento de uma semana, cuidaria da casa e dele como se fôssemos casados. No fim do dia, quando Carlos chegou do trabalho, tirou do bolso uma caixinha com 2 alianças que ele comprou naquele dia. E disse que num casamento, o casal tem que usar alianças. Então pensei, que loucura, mas estava amando sentir a sensação de ter um marido, de ser casado, mesmo que por uma semana. Infelizmente a semana passou muito rápido, e tive que voltar para casa, voltar à rotina de sempre. Mas Carlos deixou claro que, mesmo eu voltando para casa, nosso casamento continuaria. Porém, era um casamento às escondidas, onde ninguém poderia saber. Foi um combinado entre mim e Carlos, porque há muita coisa envolvida: família, trabalho, e eu não estava preparado para sofrer as consequências de assumir tudo. Deixamos o tempo passar e, assim, fomos nos curtindo. Carlos é delegado, às vezes, ele me ligava do trabalho. No meu aniversário, me dava presentes. O tempo foi passando, e minha mãe e Janaína sempre comentavam o quanto minha amizade com Carlos era forte. Quando Carlos ia lá em casa, eu percebi um olhar estranho do meu pai para nós dois. Comecei a sentir medo. Imagina se todos descobrem que eu e Carlos temos um caso? Então pedi para Carlos controlar mais a sua presença na minha vida. O tempo foi passando até que veio a bomba. Carlos descobriu que Janaína tinha um amante, e o pior é que ele não ligou. Ao contrário, ficou feliz e deu o divórcio numa boa para Janaína. Eu sei que ela se casou com um amante. Carlos pediu transferência para Brasília. No dia em que eu estava saindo da escola, Carlos estava lá fora me esperando. Veio se despedir e disse que voltaria para me buscar. Chorei nos braços dele. Em casa, fiquei quieto e triste o tempo todo. Meu pai sabia o porquê e me colocou contra a parede. Disse que sabia que eu estava namorando Carlos, pois viu nós dois nos beijando na cozinha. Fiquei desesperado e pedi perdão a meu pai. Mas ele deu um sorriso e disse: meu filho, eu preciso te dizer uma coisa. Sou um homem bissexual. Quando eu era jovem, estava em um relacionamento com um rapaz, e foi nessa época que conheci sua mãe, que era minha amiga. Quando meu relacionamento acabou, com o tempo, me apaixonei por sua mãe, e então nos casamos. Se sua preocupação é a sua mãe, não se preocupe, ela não liga. Do jeito que o mundo está perigoso, prefiro ver você casado com Carlão, que é um amigo que conheço há muito tempo, um homem de boa índole e responsável, do que ver você por aí, ficando com qualquer um. Perguntei ao meu pai se ele sabia que o Carlão gostava de homens. Ele disse que não, que ficou em choque quando nos viu nos beijando na cozinha. Então finalizei perguntando ao meu pai se ele não sentia falta de namorar homens. Ele me disse que às vezes ficava com alguém, com o consentimento da minha mãe, que sabia de tudo, e que minha mãe também gostava de mulheres. Gente do céu, que revelação bombástica! Levei dias até me acostumar com o fato de meu pai e minha mãe serem bissexuais. Que loucura, confesso que gostei. 6 meses se passaram, com Carlos longe de mim. Nós conversávamos pelas redes sociais. Um dia, fui ao supermercado comprar chocolates. Quando estava voltando para casa, vi o carro de Carlos parado na frente de casa. Levei um susto, meu coração bateu forte e corri e entrei.
Na sala vi Carlos conversando com minha mãe e meu pai. Fiquei meio apreensivo com a situação. Então minha mãe falou: Filho, Carlos quer falar uma coisa com você. Carlos se aproximou e disse: Júnior, eu vim aqui pedir sua mão em casamento aos seus pais. Vim pedir a autorização deles para te levar comigo. Você quer ir embora comigo? Agora? Olhei para minha mãe e meu pai. Meu pai disse: Vá, filho. Não tem nada que te prenda aqui nesta cidade. Depois, se você sentir saudades, é só vir nos visitar. Estaremos aqui sempre que você precisar. Minha mãe concordou. Então eu disse: Deixa eu arrumar minhas coisas. Na despedida, falei para meus pais o quanto eles eram maravilhosos, que eu amava demais os dois. Então eu fui embora com o amor de minha vida. Em Brasília, no apartamento de Carlos, ele me disse: Agora, finalmente, eu serei seu marido de verdade. E prometo que te farei feliz todos os dias desta vida. E no fim de tudo, finalmente, fomos felizes para sempre. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up